Olá, todo mundo está vivendo? Opa, beleza, Henrique, obrigado. Bia, Gustavo entraram. Monique, conectando. Pronto, voltamos. Pronto. Olha, Coisas da internet, vamos lá. sim. Então, continue. Você estava explicando o que é produtividade tóxica, a diferença entre clima organizacional tóxico e a produtividade tóxica. É muito boa esse início para a Uhum, gente, o pessoal, junto comigo, diferenciarmos bem uma coisa da sim. outra. Né? Eu vou privilegiar a ideia de produtividade tóxica, que é um processo individual, tá? Não necessariamente dentro de um ambiente organizacional, tanto é que a gente pode pensar sobre isso em crianças e adolescentes, mas em alguns momentos eu vou associar com o clima organizacional, né? Esses pontos irão se encaixar e se encontrar, tá? Tá. O primeiro que a gente precisa pensar é produtividade é algo esperado e necessário para a organização do sujeito. Então, estar produzindo é importante para a nossa saúde mental. O que é que traz o nível de toxicidade, né? De prejuízo, de nocividade? É quando a gente ultrapassa os limites físicos e emocionais, né, próprios. E a gente não está falando só de sobrecarga negativa. Inclusive, se a gente exerce, executa o que nos deixa muito feliz com sobrecarga, nós podemos gerar estafa e isso ser chamado de produtividade tóxica. Então, dentro de um contexto empresarial, se a gente coloca uma equipe ou um sujeito com uma sobrecarga de atividades, ele pode desenvolver uma produtividade tóxica, né? E aí a gente vai encontrar workaholics, com nível de estresse, depressão muito alto. Nós temos uma patologia já categorizada para isso, que é a síndrome de burnout, né? É a Certo. ideia de quando a gente queimou a capacidade de resposta, né? Todas as estratégias foram utilizadas, mas a quantidade de demanda continua maior do que a capacidade do indivíduo responder, né? E quando essa sobrecarga se sobrepõe ao sujeito, é claro que a capacidade dele vai diminuindo de resolver. Por quê? Porque Entendi. ele não vai ter recurso, ele não vai ter como acionar os próprios recursos, a verdade é essa. Tá? Então, a produtividade tóxica tem a ver com a gente estar exageradamente executando algo. Né? E Entendi. esse é um cuidado que, dentro do contexto, e aí eu vou trazer um pouco para a nossa atualidade, dentro da pandemia, a gente precisa ter muito, porque algumas pessoas estão em home office, e aí a gente não consegue diferenciar espaço, né? Dentro de casa e trabalho é a mesma coisa, então quem trabalhava 8 horas Verdade. diárias, a gente está dobrando 16 horas fácil de se trabalhar, né? E para além disso, existe uma cultura, provavelmente temporal, mas que está muito gritante, de produzir durante essa quarentena. Então, acorde às 6 da manhã, faça atividade física, mantenha-se com alimentação saudável, esteja com a família, faça alguma prática de lazer, estude algo novo, medite e durma 8 horas por dia. Não dá tempo. É Tá? verdade. A nossa tendência é extrapolar, né? Porque Isso. normalmente a gente não tem essa dimensão de tempo dentro de casa, né? Exato. Exato. Não tem essa dimensão. E para dar continuidade, assim, tem uma pergunta aqui boa. As pessoas que não têm tantos recursos digitais hoje e econômicos, né, que é a grande, a maioria forte, né? Como é que elas vivenciam essa produtividade tóxica? É pior Uhum. para elas, as pessoas que não têm esse recurso, têm menos recursos? É Uhum. melhor, é pior? Elas se estressam igual a gente que nós aqui, por exemplo, temos Uhum. todos os recursos digitais e econômicos até certo ponto tranquilos, vamos dizer assim. Como é que Uhum. funciona isso? A vulnerabilidade é a mesma para todas as escalas sociais e econômicas, né? Tá. O que a gente vai ter de diferença é a natureza do fator estressante, tá? Então, esse fator Ah, pode ser interno ou externo. Então, a gente está falando do trabalho como um fator externo de estresse, mas dentro da família, vamos supor, um sistema familiar onde ele viva uma
produtividade tóxica, a gente pode falar daquele sujeito que não pode estar cumprindo a quarentena porque precisa sair para trabalhar. Isso vai gerar nele uma sobrecarga emocional pelo medo dele estar contaminando, trazendo o vírus para dentro de casa, né? Então, Aí a escolha é complicada, né? Ou a comida, sim. ou o E aí recurso, nesse momento, a gente percebe que a ideia de produtividade não está só em execução, mas a carga emocional que a execução pode trazer. Porque ele está Entendi. saindo todos os dias, de manhã até a noite, chegando em casa, ainda tem que dar conta emocional de seus próprios filhos, né? E da sua esposa, enfim. Aí eu estou falando do gênero masculino para contemplar a história patriarcal que nós temos. Uhum. Mas a ideia de que a sobrecarga emocional ela pode gerar estafa, né? Então, uma pessoa com menos recursos econômicos e digitais, ela pode estar com esse tipo, sim, de influência e de estressor externo. E internamente, né, a gente sabe que muitas famílias são desestruturadas. Então, a gente pode trazer a elevação dos números atuais de violência doméstica, né? Ah, Então, entendi. então, a gente entra também com esse nível de produtividade. Eu tenho que estar me relacionando, contendo a crise e depois indo para uma outra atividade, né? Esse nível de produção ele não é visto como positivo, mas a pessoa está produzindo recursos o tempo todo para a contenção de água. Esse recurso, ele traz, como é que funciona dentro dele? Ele já tem vamos dizer, essa história, essa memória de recursos, ele busca outros recursos internamente, entendeu? Monique está falando uma coisa, quando tem filhos envolvidos, é que a coisa complica mais ainda, a sobrecarga emocional e física é bem maior, né? Das Sim, mulheres que ela está falando. isso. Ela indica que a sobrecarga emocional maior nas mulheres. Isso é cientificamente discutido, né? Principalmente quando a gente fala de intervenção em crise, porque as mulheres tendem a se preocupar com esse contexto abstrato, emocional, Uhum. intelectual, enquanto os homens vão para a ideia do prover, né? E precisam garantir a sobrevivência, né? Então, essa diferença, ela realmente existe. Eu me perdi um pouquinho no que você trouxe. Ah, os recursos. De onde é que Os tem? recursos, porque como é que uma pessoa de um nível, às vezes, intelectual, emocional, Sim. financeiro, como a gente colocou a pergunta, de onde ele traz esses Das nossas recursos? histórias. Das nossas Ah, histórias, né? Então, se a gente pensa que o ser humano ele é essencialmente neurolinguístico, né? Os paradigmas, as crenças, os pensamentos que vão nortear os seus comportamentos virão das histórias que ele experimentou, né? Por entendi. isso a ideia de que a nossa narrativa, as nossas histórias nos compõem. Daí vão vir os recursos que são adequados e também aqueles inadequados, né? O contexto de crise é quando esses recursos eles já não são suficientes para resolver nada, que é o que a gente está vivendo agora. Muitos Entendi. recursos, não adianta a gente lançar mão. Qual o limite disso, assim, Bia? Aproveitando que está muito interessante essa explanação, o cara não tem recurso, pressão de todo lado, pressão financeira, pressão por alimentos, pressão em casa da Uhum. relação com o filho, com a esposa, como o Monique Sim. colocou. E aí, o cara pode surtar, o cara pode. Rede de apoio. E quando eu Rede de falo de rede apoio. de apoio, não são só os vínculos sociais próximos, né? A família extensa ou algo assim, mas eu estou falando de ir para instituições estaduais e municipais, para a gente ir Uhum. para instituições de saúde. Então, intervenções de profissionais de saúde nesse momento são importantes, principalmente profissionais da área mental, de saúde mental, né? Então, Uhum. quando a gente está vendo que os nossos recursos já não estão lançando, não estão dando conta, a gente precisa lançar mão de pedir ajuda à nossa rede de apoio. É importante, né, que as pessoas tenham consciência disso, né? Sim, sim, De pedir esse apoio, exatamente. né? E eu acho que o que vale Estrela, Gisele Estrela, que é uma grande colega minha, psicóloga também, ela acabou de comentar. Esse nível de produtividade, ele não vai ter a toxicidade só no contexto de pandemia, né? Eu acho que a pandemia está deflagrando muitas coisas que a gente Ah, vinha tamponando, porque ela traz a entendi. maternidade, o puerpério, a dupla jornada, são fatores estressantes. Isso pode levar a essa estafa, a Também. essa também.
né? Então, É. o quanto a nossa rotina habitual, porque a ideia de produzir muito é uma ideia moderna, né? É um Sim. paradigma global. Então, a gente está sendo incentivado a produzir muito. Estamos numa virada de ideias do o que é que deve se fazer. Então, a gente tem, só fazendo um paralelo, uma comparação para a gente entender um pouco Tá. mais. Antes, a gente tinha a ideia de que precisamos casar e ter filhos, todos nós, homens e mulheres, a ideia era constituir família, né? Sim. Hoje nós vamos investir na nossa carreira o máximo possível para quando essa estiver satisfatória, aí a gente pensa no lado pessoal, né? Então, a produção, ela é sempre alimentada para que depois outras coisas que possam diminuir a sua produtividade entrem quando você já estiver com a sua carreira estabelecida, né? Essa é uma coisa que aparece muito dentro do contexto das empresas. O não incentivo à vida social. E isso é prejudicial. Bia, você me suscitou uma pergunta aqui, uma questão. Muita gente confunde trabalho com produtividade versus produtividade tosca, né? Porque o trabalhar muito não necessariamente significa produzir. Aí eu estou sendo produtivamente tóxico, né? Eu estou num volume de estresse tão Sim, grande, tem a ver, né? tem. Porque a Tem, né? ideia de nocividade e toxicidade é a qualidade dessa produção. Se a sua produção te gera estresse, te gera sobrecarga emocional, onde os seus recursos não estão dando conta, aí a gente está falando de inadequação de saúde, tá? É, Então, entendi. você pode ter uma demanda, tarefas, né? O palpável, uma lista pequena de pontos a se executar, mas com nível de estresse muito grande, que vai gerar uma produtividade tóxica. Então, quando a gente Entendi. fala de uma não adaptação, uma não realização com o seu contexto de trabalho, a gente pode gerar isso, sim. Quantas pessoas deprimem por estarem trabalhando numa área que não te satisfaz? Eu conheço algumas. Eu conheço algumas. Sim. Algumas. É interessante. Você trabalha, eu conheço gente que trabalha, termina o dia, conversa e fala assim, rapaz, eu trabalhei o dia todo, parece que eu estou numa esteira. Né? Isso. Andei e não saí do lugar. Né? Uhum. Aí chega em Sim. casa, tem outra situação. Quer dizer, isso, como você disse, já vem sendo puxado Uhum. antes da pandemia. Né? A pandemia, Isso. ela salientou muita coisa de boa, mas muita coisa de ruim também, dentro Uhum. da relação humana, dentro da casa das pessoas. Né? Sim. A gente está muito próximo com a gente, né? Então as coisas vão aparecer. É verdade. E tem uma aqui boa assim, ó. Como você analisaria, Bia, as crianças e adolescentes desse viés? Aí fica à vontade, que eu sei que como o Vamos Monique deitar e rolar. colocou, né? Deitar e rolar. A Adelaide está colocando uma coisa que é lá de Recife. Conto com a ajuda diária de psicólogos auxiliares na dinâmica com o filho, adolescente, com TDAH, Sim. principalmente no contexto da escola de tempos e educação à distância. Obrigado, Adelaide. Tá vendo? Então, Sim. assim, mas assim, eu acho muito bonito, positivo, que uma mãe olhe para o filho e diga assim: preciso de ajuda. Sim. Essa autossuficiência é extremamente perigosa. A autossuficiência, em alguns casos, parece que só vai Uhum. resvalar no filho. Sim. E esse É a é vida outro dele. paradigma social, né? Autossuficiência é sinônimo de sucesso. Então, você reconhecer os seus limites é estar se outorgando fracassado, e não é bem isso, né? É Não é verdade, bem. exatamente. Então, acho que existe. E além desse ponto da gente cuidar de como solicitamos a escola, não só são os adultos que vivenciam isso, né? Como é que essas crianças e adolescentes que estão sendo estimuladas o tempo inteiro estão produzindo, né? Boa, boa. Então, a gente Nesse está viés. falando de uma criança que está no turno regular, onde ela já tem as suas próprias atividades, e aí, na intenção de promover melhor conteúdo material e intelectual mesmo, os pais colocam em contraturno. Então, a criança não tem tempo para a ociosidade, por exemplo, que é importante para a sua estruturação. A gente está falando de criança e adolescente de faixas onde a ociosidade é extremamente importante. Se na vida adulta já é importante a gente olhar para a parede e ver nada,
imagine para essas idades, né? E hoje a Sim. gente está com uma dificuldade, eu tenho vivenciado isso na prática clínica, onde alguns adolescentes estão tendo picos gravíssimos de ansiedade, porque nós não estamos habituados ao ensino à distância, né? Uhum. Nessas escolas. Então, a escola, para dar conta da carga horária, estão com enxurradas, né, de atividades, de propostas, e não estão conseguindo dar apoio técnico para elas. Então, estão autodidatas e à margem. Então, assim, ó, flutuantes nesse período de EAD, né, de ensino à Uhum. distância, e Sim. eles gritando de para onde eu vou? Eu não estou conseguindo aprender, mas eu preciso. A cobrança se mantém, né? De vocês precisam se organizar e produzir, Imagine. mas lembre que essa criança também não está mais num contexto onde ela consegue produzir de forma melhor, porque está todo mundo em casa, a zoada é grande, tudo isso influencia, né? É E a diferente, né? menorzinha, sim, Não, eu estou dizendo, é interessante porque ela sai do contexto da alegria, do entrosamento com outros colegas, com outras conversas, né? Ela é sim, arrancada desse convívio, a força, que é hum, isso é isso. um rompimento forçado, e ela É um tem que se virar, sequestro né, da em casa. rotina. É um sequestro da rotina. Boa, gostei desse termo. É um sequestro da Uhum, rotina. E o que é que acontece com essa pessoa, essa criança, né? Ela está em sim. casa e diz assim, pronto, e agora? O que é que E eu vou nós fazer, né? estamos invalidando também que ela está estressada com o contexto de pandemia. Porque aí também vem a sobreposição do nosso olhar como adulto de que a criança não está sentindo isso e sente, não só por ser sequestrada de sua rotina, né? Mas porque é estranho para ela os pais estarem em casa, ou o pai está indo trabalhar com medo, né? Ou porque Sim, ela também sim. está tendo acesso à televisão que fala assim, fique em casa, porque se sair, as pessoas vão morrer. Aumentou o número de pessoas rodando na cidade e aumentou o número de mortes. Entende? Isso, Então, exatamente. essa é a informação que está sendo dada para a criança e para o adolescente, e eles, além disso tudo, de terem que lidar com esse estresse, precisam lidar com o estresse dos adultos não estarem habituados a essa rotina, e aí a gente não pode achar culpados, né? Mas o quanto a É, gente está numa bola de neve, entende? é verdade. Monique falou aí que as crianças estão muito estressadas também, né? Sim, Porque a nossa tendência é dizer assim, eu preciso ocupar essa criança. Eu preciso ocupar esse adolescente. Como você colocou muito bem, às vezes ele não quer ser ocupado. Ele não quer ser ocupado. sim, A ocupação dele mental pode ter virado um terço, porque os outros dois terços ele está preocupado com o pai, com a mãe. O adolescente já tem uma uhum, consciência, vê o pai dentro de casa, reclama, ele ouve. É sim, engraçado, às vezes a gente sai, né, para ir numa farmácia, para ir comprar uma comida, óbvio, sim, eu não consegui ainda estar na pandemia sem me alimentar. Eu consegui outras coisas, mas sem me alimentar eu não consegui ainda. sim, A gente tem medo de sair na rua. Eu fico, às vezes, olhando, parece que o ar todo está contaminado. Né? Você sim, olha assim e fala, Deus, peraí, cuidado com o carro, é álcool. É álcool na maçaneta, é álcool no volante, é álcool na uhum, marcha, é álcool. Você pega, fecha, pega álcool, vai álcool, você não encosta na pessoa. uhum, Eu tive no supermercado a semana passada e foi muito engraçado. Tinha uma pessoa, um rapaz assim na minha frente, e meio estressado. Aí tinha uma pessoa no Hiper Bom Preço, ele passando álcool, né? uhum, No pegador do carrinho, né? sim, O cara pediu para passar 3 vezes. Não, passa de novo. O cara disse, não, já passei, senhor. Então, o senhor podia passar de novo. Ele passou. Na terceira vez, ele disse, o senhor pode passar. Mas de novo, eu passei 2 vezes, então passa. Aí o cara passou de novo. Eu disse, muito obrigado. sim. Quer dizer, quase que uma neurose, né? Quase que uma neurose impaciente, né? Obsessão mesmo, Uma né? obsessão, né? Se a gente lembra do transtorno obsessivo compulsivo, né? Existe um filme Melhor Impossível, é o título do filme que fala muito sobre isso. A necessidade da repetição para garantir a nossa sobrevivência. Então, são esses estímulos que está chegando para todo mundo e não tem uma diferença de idade. E Monique também está trazendo aqui a ideia do estresse, os Na adultos criança. impacientes, né? Impacientes descontando nas crianças. A gente ainda vai falar Isso. do agravamento das relações familiares. Então, vejam, quanto é o tanto de demandas que estão surgindo nesse momento que vão gerar sobrecarga. É como você falou, não tem a ver com a quantidade de atividades, mas tudo aquilo que estará sendo estimulado
para o sujeito que vai gerar uma sobrecarga física, mental e emocional. Perfeito. Sueli fez uma pergunta muito boa. Ela disse: o país Pronto. surtou? Há muito tempo. Boa! Há muito tempo. Há muito tempo. Mas, fora essa crítica, eu acho que mais uma coisa foi deflagrada, que é a importância da saúde mental, né? Sem dúvida. Então, sempre foi colocado de lado, sempre foi disponível, muito mais fácil e acessível para quem tinha uma renda que coubesse isso, né? A gente não tem psicólogo na área pública, a não ser em CRAs, CREAs e CAPS, mas aí para você conseguir um tratamento psicoterápico... É dificílimo. Né? É Então, dificílimo. você conta com serviços de faculdades, jovens terapeutas, é um produto social, né, dos profissionais, mais do que uma assistência municipal, estadual, enfim, governamental. Engraçado também, nesse ponto, é que você pega um plano de saúde bom, um plano de saúde top, não vou dizer o nome, mas um plano de saúde Sim. bom. Aí você pergunta lá, vocês dão acesso através do plano que a gente paga a acompanhamento psicológico, um psicólogo, um psiquiatra? Tem 6 sessões por ano. Isso. Ou seja, você só vai se você tiver um pico de surto, uma loucura, alguma coisa. Isso. Sabe, eu não sei. É uma coisa doméstica, né? Entendeu? E além disso, além de só 6 sessões por ano, as clínicas estão, de alguma forma, autorizadas pelos conselhos a ter uma redução no horário disponibilizado, porque o que é repassado para o profissional é muito baixo, né? Então, não cobre os honorários necessários. Então, veja, você já tem 6 sessões, imagine cada sessão a 40 minutos, né? Você faz psicoterapia, eu faço psicoterapia. 1 hora, às vezes a gente fala assim, peraí, aumenta aí, dobra meu horário. Não dá não. Se fosse à tarde já era um pouco legal, mas não era o ideal ainda, uma tarde toda, né? Não é verdade? Então, exatamente. É interessante o seguinte, De Albertaz, Daniela, que é daqui de Salvador, está perguntando o seguinte: percebo que os jovens estão também sendo cobrados pelos pais para a produtividade nas tarefas domésticas. Sim. Então é mais uma demanda coisa que eles chega. não faziam, não faziam. Então se a gente vai né? para a classe média, né, média e alta, as crianças não têm essa rotina de cuidar da casa, porque geralmente existe uma funcionária para boa parte das famílias. Então, sim, o tempo de eles se adaptarem a isso gera diferença também. E gera estresse. Você não está me ajudando, porque daí o pai também e a mãe estão cansados por terem que fazer isso, né? E como o Monique falou, vai descontando na criança, e a criança vai tendo que... Peraí, além disso, eu vou relatar para vocês a sessão que eu tive com minha paciente, que ela é adolescente, ela tem 15 anos, né? Classe média alta, nunca precisou cuidar da casa em termos domésticos, limpeza e cozinha. Os pais também trabalham fora e continuam, são da área de saúde, então eles estão saindo ainda. E aí ela está preocupada, porque o pai foi naquele teste rápido, né? Ele foi acionado, está em isolamento. A mãe, por ter ficado junto, também está meio isolada, porque ela pode ter sido contaminada, embora não tenha apontado no teste, né? Certo. E aí as crianças precisam ir para frente, tomar conta da casa. Quando a mãe vai para cozinhar, eles precisam se retirar. Fora isso tudo, 2 cachorros dentro de casa gritando no ouvido deles, e eles precisam estar de 7 da manhã a meio-dia presos a uma TV com o professor, porque ele vai voltar 1h da tarde com mais atividade. Né? Então, a gente tá falando de que tempo? Imagine. E ela me fala assim, eu só queria final de semana não fazer nada, eu não tô conseguindo. Porque eu tenho... E aí se cobram também pelo momento de lazer com a família. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E assim, o trabalho é em casa, o lazer é em casa, a discussão é em casa, é tudo em casa. Antes você dizia assim, tô estressado, vou aqui na rua. Pegava o carro, ia no shopping, ia tomar um chopp, o adolescente ia para casa dos amiguinhos, separa no fim de semana e corria tudo normal, né? A Sueli está perguntando uma coisa aqui que vai na nossa próxima pergunta. Como é que eu posso identificar hoje, atualmente,
num trabalho totalmente home office, que alguém da minha equipe está entrando nessa produtividade tóxica. Que Queda não de deve ser uma coisa muito desempenho. difícil nesse momento, né? Queda de Exatamente. desempenho. Queda de desempenho. É o principal sinal. Você viu que teve. Não precisa ser um funcionário brilhante, um membro brilhante, mas você vai perceber que ele fazia X e ele está em menos X. Inevitavelmente. Ou ele vai ter impaciência para te responder, o seu tratar. Normalmente, se você liga, ele não vai te atender mais. As respostas são mais monossilábicas do que nunca, né? Entendi. E aí Entendi. vem a troca entre o líder e o membro da equipe. O quanto o líder também está consciente dos limites. Porque eu tenho escutado casos onde as pessoas estão trabalhando mais em casa, no próprio trabalho, e aí eu não estou falando porque juntam as atividades, né? O viés pessoal e profissional não. Mas elas Tá. estão tendo mais demandas do trabalho, né? E uma diminuição de tolerâncias de prazos. Então, é porque você está em casa que você vai dar conta para amanhã de algo que levaria 3 dias? Não, né? Não é Não bem dá, assim. não dá. Eu hoje tive uma reunião, um call com Uhum. um cliente e com a equipe dele, né? Sim. E ele antes pediu para observar, a equipe pequena, deve ter umas 6 ou 7 pessoas. Comigo 8 e ele 9. E aí nós estávamos no call. Antes ele me ligou e falou, Oswaldo, observe fulano. Eu conheço fulano de antes da pandemia. Sim. Eu dou consultoria lá há mais de 2 anos. Eu conheço fulano antes da pandemia. Ele só observa fulano. Pense numa pessoa apática. Apática. Uhum. Parada. E era uma pessoa extremamente ativa, líder. Parada Sim. a reunião inteira. E ele futucou, fulano, o que é que você acha? Eu disse, não, eu acho legal. Você sabe uma coisa aí? Quando terminou, ele conversou comigo, mas já estava na hora mais ou menos da nossa live. Aí ele falou assim, Oswaldo, eu digo, mais tarde amanhã a gente conversa sobre isso. Aí ele disse, tá bom, ele ia tentar ver a live, porque ele tinha outra reunião agora. Mas é isso também, Henrique está falando, Henrique Trindade Filho está falando, faculdade também. As faculdades também estão exigindo muito, né? Porque aí, Bia, Isso. eu acho que, para complementar, para você falar um pouco Uhum. mais sobre esse ponto, que eu acho muito interessante, é assim, parece que as faculdades e as escolas estão dando mais trabalho Sim. para essas pessoas que estão em casa, para o Uhum. adolescente, para o Se adulto, para a ocupem, se criança. ocupem. Uhum. Se Isso. ocupem, aí parece que a pessoa não tem mais nada para fazer. Né? Aí Uhum. se ocupe. Ninguém está tendo tempo livre para mais nada. Uhum. Sabe? Ninguém. Aquela velha história. Me pergunta, você ajuda a sua mulher em casa? Eu digo, não, eu não ajudo minha mulher em casa. Não, eu digo, não, eu faço uma parte e ela faz outra parte. Não tem negócio de ajudar. Parece que Isso. ajudar você está. É ela que Uhum. tem a obrigação de fazer tudo que você está ajudando o inverso. Não, não é isso, né? Sim. Cada um tem um grupo de tarefas Uhum. pré-estabelecidos, né? Então, Exato. a queda de produtividade, como você falou, você percebe na hora, isso é uma coisa muito evidente, né? Uhum. A excitação e excesso também Isso, é isso um também. ponto de desequilíbrio É sim. É sim. dessa produtividade tóxica. E aí a gente pode pensar em workaholic, né? Pessoas que tinham. Qual é o Isso. histórico que nós temos de saúde mental de workaholic? Pessoas que têm inabilidades sociais e pessoais, focam na vida profissional, né? Para se desconectar com esse outro lado, inábil. Ou pessoas. Atividade física, gente. O número de pessoas que estão compensando o seu estresse em atividade física para que você leve seu corpo à exaustão como forma de relaxar é absurdo. A gente tem. Sua conexão está um pouco ruim, Bia. Tá. Ok. Bom, tá voltando? Sua Estabilizou? conexão tá cortando. Não, tá cortando. Provavelmente Deixa eu o ver. Wi-Fi tá oscilando. Para você tá ok aí? A Para mim tá minha ok. voz? Sim, eu te escuto e te Tá. vejo bem. A sua de vez agora melhorou um pouco a sua, mas ela tá um pouco lenta. Mas é assim mesmo, né? A internet Sim. tá atrapalhando a vida de todo mundo, né? Pois é.
Hum, Mas então a Sim, aí você ideia estava falando. Prossiga. pronto. Eu me perdi um pouquinho, mas a ideia de que. Ah, pronto, a excitação. A gente tem um número grande de pessoas que. Você me escuta bem, Oswaldo? Tá cortando um pouco. Tá como se estivesse meio lento e corta um pouco. É para diminuir a nossa produtividade, tá bom? Agora, isso. Sim. Então, a excitação, ela também é vista como negativo. Então, vamos pensar, a produtividade, ela é importante e os excessos, tanto para muito ou para pouco, é que vai ser prejudicial. Pode trazer a ideia de workaholic, que são Ô, pessoas que Bia, investem. Bia, tá. Você não quer sair e entrar de novo, não? Pode ser, pode Você tá ser. me ouvindo bem? Te escuto bem. Você sai e entra. Tá. Então tá alguma coisa na sua conexão. Saia e volte aí, por favor. Oswaldo, eu tô pensando que talvez seja a sua. As pessoas estão comentando aqui que não tá cortando. Ah, então mande bala. Se não Uhum. tá cortando, Vamos fazer o né? seguinte, se cortar Ah, para melhorou. alguém, né, Melhorou agora. Ficou a ótimo. gente Pronto. faz. Pronto, vamos Tá, manter. tá. Vamos lá. Então, a ideia de excitação, né, os excessos é, são ruins, tanto para muito quanto para pouco. A gente pode ver isso em workaholics, pessoas viciadas em treinos físicos, compulsão alimentar, muitas vezes é uma válvula de Compulsão. escape para um nível de estresse Entendi. muito alto. Então, a gente vai A vivenciar isso pessoa com fala tão. crianças e adolescentes, né? Entendi, entendi. Então, gente, eu confesso a vocês que nesse nível de ansiedade que eu estou, eu passei a trabalhar mais, eu precisei me frear, porque eu estava invadindo, né, os meus dias. Quando eu me vi sábado, 5 horas da tarde, ao invés de estar assistindo nosso grande Fausto Silva, eu estava trabalhando, eu falei, calma, alguma coisa está errada, né? Então, e entrei também para uma compulsão alimentar, um impulso alimentar, não vou dizer compulsão para não patologizar a ideia, mas Tá, são coisas que a gente realmente, na excitação, a gente pode exagerar e trazer uma nocividade. Então, vejam, entendi. o produzir de forma nociva tem a ver com a qualidade do produto que nós estamos mantendo na nossa relação com o ambiente ou com nós mesmos. Esse produto Perfeito. está nocivo, tá? Entendi. Entendi. Agora, e como é que eu devo proceder quando eu percebo, por exemplo, eu percebi hoje essa questão com ele. Na realidade, não fui eu que percebi. Ele percebeu e pediu para eu observar na reunião, né? E eu Sim. observei como um líder, como a pessoa deve proceder, não só em termos de empresa. Às vezes você está batendo Uhum, papo com uma pessoa que é amigo seu, que tá, e você percebe que a pessoa. uhum. Como é que a gente deve agir? O que é que a gente deve orientar? O que é que deve dizer essa pessoa? Inevitavelmente, Oswaldo, a minha resposta será realmente um jargão. Cada caso será um caso, né? Tá, E aí a tá. história da pessoa precisa ser ouvida para entender o que do contexto dele está gerando esse estresse. Porque, veja, Entendi. se eu moro com os meus pais e a minha mãe consegue fazer a minha alimentação e cuidar da casa, eu não vou ter esse desgaste dobrado, tá? Então eu posso me dedicar Tá, ao tá. trabalho de forma ok e o tempo que me resta é de lazer, não é de com uma outra obrigação. Isso falando também de eu não ter filhos. Mas uma outra pessoa Não que tá. mora sozinha ou com o filho e a esposa, ele vai ter um contexto totalmente diferente. Então, o fator de estresse para ele é muito diferente do fator de estresse para mim. E além Sem disso, a dúvida. gente volta à ideia de recursos, né? O recurso tem a ver com as histórias que as pessoas possuem, a sua constituição. Às vezes eu não tenho um recurso que o outro tem. E ele consegue lidar de uma forma diferente. E aí não entra o melhor ou o pior. Então, é importante que os Entendi. líderes, e aí eu aprendi muito com você nesse sentido, que liderança é diferente de chefia, né? Então, o Sim. líder precisa estar próximo da sua equipe para que essa troca seja importante no sentido de orientação. Porque você precisa dar uma contenção e um apoio à sua equipe sem isentá-lo do comprometimento.
né? Entendi, Porque sim. Acolher, né? é acolhimento, porque as pessoas podem confundir acolhimento com botar no colo e a mãozinha na cabeça. Veja, é preciso também que dê um limite ao trabalhador de que o que é que você pode responder e se comprometa com isso. Eu acolho Perfeito. você e a sua necessidade, mas você precisa ser honesto comigo do que é possível você fazer. Investimento, né? Esse limiar na nossa cultura ocidental já é difícil, em termos Brasil, ainda mais complicado. Tá? Sem dúvida, é verdade. Tem outra coisa interessante aqui na sua experiência, Bia. Qual o maior prejuízo numa pessoa que tem essa produtividade tóxica? Qual o maior prejuízo para ela? Síndrome do pânico e depressão. A gente está falando de, fora as psicopatológicas, onde a gente encontra um surto grande, né? Onde as pessoas podem alucinar, enfim. Isso é possível em qualquer idade, embora a gente tenha alguns parâmetros. Tá, Eu acho que as patologias mais graves e mais conhecidas hoje são os grandes picos de ansiedade, que pode culminar em estresse pós-traumático e síndrome do pânico, né? E a depressão grave. tá. A gente tem uma crescente de números de mortes com comorbidades geradas por essas doenças mentais. E é o que é que você está chamando de comorbidade? Cardiopatias, Tá. né? Câncer, a gente está falando também de suicídio, né? Então, é esse risco que a gente está falando. Não é um prejuízo abstrato e emocional, porque o desgaste e o sofrimento é inenarrável. A gente não consegue nomear aqui. Mas em termos concretos, se a gente não cuida, a gente vai chegar nesse nível de gravidade. É interessante que, como você colocou muito bem, cada caso é um caso. É jargão, mas é verdade. A gente na minha área também, a gente usa muito isso. Cada caso é um caso. Você não pode, por um caso, tirar todos. Todo mundo que tem dor de cabeça, você dá o mesmo remédio, né? Exato. E é interessante que no Brasil, o que provoca essa depressão, essa produtividade tóxica, é um fato. E existem países de primeiro mundo, se não me falha a memória, como a Suécia, que tem um dos grandes índices de suicídio do mundo. Um dos maiores índices de suicídio do mundo. E lá é o inverso daqui, né? Lá é o inverso. Ou seja, em termos de equilíbrio social, de apoio governamental, de uma série de coisas, você tem tudo isso e, no entanto, tem um alto índice de De suicídio. suicídio. Então, E aí a de gente pensa suicídio. qual é o tipo de sobrecarga que eles estão vivendo. É a sobrecarga emocional. Porque eles não têm a facilidade, por exemplo, que nós, latinos, temos de expressão. Né? Essa é uma cultura. Nós Entendi, falamos, nós expressamos, nós temos crenças que expressam os nossos sentimentos. Né? Isso entendi. são, dentro da psicologia, isso são rituais que facilitam a elaboração de um significado. Né? E por isso, e isso foi recentemente, eu estudei recentemente, o número de grupos de apoio para pessoas na Suécia, em lugares e outros países europeus também, onde tem grupos, muitos grupos para falar sobre a ideia de suicídio. Né? E são Entendi. nesses grupos que eles podem expressar e é onde eles retrocedem na ideação suicida. Então a sobrecarga ela emocional também leva ao produto nocivo e tóxico. Eles são muito fechados, né, na realidade, né? São Eles frios, são né? muito frios, são muito para dentro, né? Eles não Isso. expressam. E você acha que, só para esticar um pouquinho, uma falta de perspectiva nesses países? Porque o cara já nasce bem, cresce bem, come bem, estuda bem, vai trabalhar, porque o índice tem uma renda maravilhosa, e, no entanto, não existe uma felicidade. Né? Nenhum país que tem o maior índice de suicida do mundo pode ser um país que as pessoas estão muito felizes. Né? Porque nunca Você é acha um que tem ponto a ver só. essa. Ah, Nunca é um tá. ponto só. Né? Então a gente está falando de uma plenitude material, mas a gente não sabe enquanto a parte emocional e psíquica está sendo trabalhada. Né? Então a gente precisa pensar o ser humano em termos integrais. Num Sim. lugar, a gente usa a expressão frio, mas não seria realmente adequado numa análise, mas acho que Tá. é mais fácil o atendimento, mas é essa ideia de retraimento, né? Entendi. A espontaneidade, o nível de castração muitas vezes é muito grande. Isso
isso leva à despersonalização. Né? Entendi. Despersonalização é um conceito muito utilizado dentro dos hospitais, quando a gente vê o sujeito com uma doença, um número, e esquece quem ele é. Né? Verdade. Em muitos países desenvolvidos e tudo mais, eles são números apenas que deram tudo certo, mas quem são eles? Né? Quem é que eu sou diante disso aqui, tudo que deu certo, como você falou? Exatamente. Não sou nada, né? Gustavo coloca uma coisa interessante: o suicídio no Brasil é subnotificado, Gustavo Araújo. Abraço, Gustavo, obrigado. Subnotificado, e é verdade, né? Sim. E Sueli fala também aqui, como poderemos viver sem abraçar as pessoas? Não vai viver, vai abraçar quem está dentro de casa, né? Doutor Henrique Trindade, obrigado pela presença. É engraçado, eu assisti um filme uma vez, só para complementar, falando sobre uma coisa interessante. Era o filme, eu não me lembro o nome, vocês me perdoem, queridos amigos e Bia. É um filme com o William Hurt, que ele é um médico famoso, rico, arrogante, boçal, em última esfera, um cara que está acima de Deus praticamente, e ele se vê com câncer de garganta. Ele tem uma esposa e um filho. Ele se vê com câncer de garganta, teve que ficar sem falar, não pôde trabalhar, e com um filho adolescente, uma mulher dentro de casa, ele escrevia num quadrinho, andava com um quadro pendurado no pescoço, desse pequenininho, escrevia quando queria falar. Aí o mundo gira. Aí ele passa por todo aquele todo aquele processo, né, dificílimo, né? E ele pede para ser monitor, e ele tratava o paciente exatamente como número. Foi o que me chamou a memória agora para dar um toque sobre isso. Ele tratava todo mundo como paciente 12, 41, 27. Olhar, precisa disso, um puta médico, mas era assim. Quando ele se cura, a primeira coisa que ele faz é querer dar aula aos recém-formados no hospital, ou estágio, né, na área médica. A primeira coisa que ele faz é que ele distribui para todos os alunos aquela roupa que o paciente entra para fazer cirurgia, que a bunda fica de fora. Sim, sim. O avental. O avental, não veio o nome, obrigado. Todo mundo vestido de avental. E ele disse, agora nós vamos primeiro entender o que o paciente sente quando veste esse avental. Sim. Que é um choque de realidade. Quando ele veste, está nu, ele está exposto, né? Então, isso é uma coisa. Mas você ia falar alguma coisa, eu amavelmente lhe interrompi, se quiser. Não, é sobre o comentário de Sueli, de como é que vamos viver sem abraçar, né? Isso. Falando de sentimento, foi assim que ela começou a pergunta. E mais uma vez a pandemia vem falar de que aprendam a expressar de diversas formas, né? Porque o sentimento ele não primeiro que eu acho que muitos banalizaram o toque físico, né? Então, tanto é que a gente tem o uso do corpo de uma forma muito inadequada, mas a gente tem também a dificuldade de compreender como as pessoas podem expressar o seu sentir para além das frases românticas e desse toque. Sim. Né? Perfeito. Porque você pode me abraçar e a gente falar daquele tipo, né? Olha que abraço falso. Então não me abraça. Né? Então a gente está falando de genuidade. Ser genuíno. Ser genuíno. Né? A nossa capacidade de afeto. Exatamente. O nome do filme que Dandan lembrou é Um Golpe do Destino. Esse filme é sensacional. É uma aula. Estratégias preventivas no meio dessa pandemia para tentar evitar tudo isso. Eu sei que evitar mesmo vai ser muito difícil, mas para tentar evitar tudo isso. Eu acho que estarmos conscientes dos nossos limites. Eu acho que esse é o primeiro cuidado que nós podemos ter. Né? Ser honestos com o que a gente dá conta de fazer e tirar todas as capas de homens e mulheres maravilhas, sabe? Porque isso é muito importante dentro da nossa cultura, onde todo mundo quer superar e lidar com tudo. Né? Mostrar limite não é mostrar fraqueza. Estar consciente dos seus limites é a melhor forma
da gente cuidar da nossa força. Essa é a Perfeito, controvérsia mais verdadeira. é verdade. Um beijo grande, Karine. O Henrique falou aqui, dar pausa, tomar um cafezinho, ouvir uma música, desligar o celular em determinados horários. Assim, a gente está procurando uma prática aqui na hora das refeições, para o celular. Para! É uma hora nossa, café da manhã, almoço, jantar. É uma hora nossa, para! Não, mas para! Ô, gente, não para, ué! Exato. Exato. E se morreu alguém? Já tá, desculpa, eu sou frio às vezes, determinado. E se morreu alguém? Se morreu alguém, não já morreu? Você ter sido avisado há 15 minutos antes ou 15 depois, a pessoa já está morta, não muda, desculpa, absolutamente nada. Você talvez perca 15 minutos de choro, que às vezes é até bom, né? De quem seja a pessoa que morreu. Então, você tem que ter aí um mínimo de estrutura para fazer algumas coisas, né? Sim. E a gente tem as nossas estratégias de pessoas mais próximas que terão contato com a gente em qualquer hora. Né? Então, ainda que tudo hoje gire em torno do celular, nós temos telefones residenciais ainda, que os nossos parentes mais próximos, nossos amigos mais próximos podem ter. Nós temos formas de configurar o nosso celular, onde a gente pode dizer quem vai ligar para a gente no horário de descanso. Então, é possível que a gente se dê esse tempo, sim. A tecnologia, ela não é a única justificativa para que a gente deixe essa invasão chegar, mas o nosso comodismo em estarmos invadidos pela tecnologia. Sim, sem dúvida. Agora, Bia, passou esse momento de quarentena, saiu, já está todo mundo voltando cheio de máscara ainda, mas daqui a algum tempo, ninguém sabe se é um mês, se é 2 meses, se é 3 meses. Eu espero que saia, né, logo rápido. Como eu devo agir com as pessoas, com meus amigos? Eu vou ter que ressignificar a produtividade. Porque eu passei 90 dias, 60, 120, sei lá, agindo de uma forma e eu agora vou passar a agir de outra forma. Que não sabemos qual é. Qual é? Ah, que bom. Muito boa a resposta. Eu estava feliz aqui achando que ia ter uma fórmula já aqui para... Essa é uma perguntinha ansiosa. Né? É ansiosa. Não é o meu caso, mas tudo bem, vamos lá. Não, assim, eu identifiquei isso na nossa conversa, mas deixei passar porque precisa. Não, por favor, muito obrigado. Então... Né? Mas é essa a ideia, porque esse pensamento, Oswaldo, é o que talvez a maior parte das pessoas, não só liderança, esteja vivendo. Como é que vai ser depois da pandemia? E a gente não sabe, porque a gente não sabe como é que ficaremos pós-pandemia. O que vai ser ressignificado e o que não vai ser ressignificado. Isso, o que precisará, o que não precisará ser ressignificado, o que depois da pandemia a gente pode retomar como era, mas o que não dá mais para ser retomado, entende? Então, isso também vai ser muito individual. Né? Eu acho uma mudança que gera em mim, que não tem a menor condição de voltar a como antes, é o nível de permissividade. Estrela, de novo, trouxe essa palavra que me ajuda muito a pensar. Isso. Né? O quanto eu deixava que as coisas, não só profissionais, mas pessoais, invadissem o meu espaço. Né? Porque, como eu estou só dentro de casa, tiveram horas que eu estava me sentindo extremamente invadida. Né? E eu percebi o quanto eu construí esse cenário. E em termos pessoais também. Onde eu estava sendo solicitada por vínculos pessoais no momento que eu gostaria de estar assistindo nada, né? Um desenho na Netflix no perfil Kids. Isso, exatamente. Henrique Filho filosofou um pouco, dizendo: estamos contando os dias sem saber quantos dias ainda faltam. Exato. É isso mesmo. A gente não sabe quanto dia falta. E assim, eu conheço algumas pessoas, e eu não vou dizer número porque parece que cada dia pessoas falam isso comigo, conversam, e de vários lugares, estados assim... Eu não sei se eu quero continuar a ser o que eu vinha sendo profissionalmente. Não é uma nem duas, não, viu? Porque parece que quando para, entende aquilo ali, que o dinheiro que ganha já não está mais substituindo valores essenciais de equilíbrio emocional, de paz interior, ressignificância de pessoas, de ideias, o que é viver. Sim. O que é viver? Dinheiro no momento desse é o quê? Nada. Dinheiro no momento desse só vai lhe dar um pouco mais de conforto interno em casa, né? Mas não além disso, né? Não garante.
não garante nada, né? Não Não garante garante. nada, né? E sabe o que é que fica para mim, Oswaldo? Eu acho que a gente pode encerrar a live com essa. Eu gostaria, se for possível, com essa Por favor, reflexão, tá aqui sua mensagem final aqui. que é a ideia de como é que nós estamos levando a nossa vida. Eu acho que essa é a maior pergunta que a pandemia me trouxe, né? Quando Isso. a vida me para, eu pergunto como é que eu estava levando a vida, né? O dinheiro fez sentido agora? O que é que fez sentido? O que é que não fez? O que é que Perfeito. está para além do meu controle e me coloca na responsabilidade que mundo é que você está construindo para você? De trabalhar, 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 trabalhar. E aí? Como é que a gente está vivendo a nossa vida? A calça nova, a roupa nova teve outro valor. Diminuiu muito de valor, virou preço. Sim, sim. Então, as nossas crenças também fazem a gente produzir, tirar produtos, conclusões, né, que são nocivos à nossa saúde mental. Pessoas. Uhum. Tem gente que vem junto de você só para sugar de você, né? E nem Sim. sabe que está sugando, né? Exato. Mas E continue nem com sabe. sua. E nem E sabe. Eu nem acho sabe. perfeito. Nem sabe. Então, o Ela meu nem sabe que está convite, lhe gente, sugando, né? pode parecer muito que seja puxando a sardinha para o meu lado, por eu ser da área de saúde mental, mas eu convido a todos a refletirem, convidar o entorno a refletir sobre a importância da gente nos conhecer, a consciência sobre os nossos produtos internos, né? Eu sempre levantei a bandeira e todo mundo fala, é seu trabalho, você vai ganhar dinheiro com isso e etc. Mas, veja, eu faço terapia e eu estou falando enquanto cliente para vocês, enquanto paciente. O nível de consciência que eu tenho hoje é o que me mantém muito regulada. Eu tenho meus altos e baixos, mas eu estou consciente do que eu posso fazer. E isso, em momentos de desespero, é acolhedor, né? E Sem eu li dúvida. recentemente um livro científico que falava assim: estar doendo não quer dizer que você não esteja em paz. Perfeito. São Excelente. circunstâncias totalmente diferentes. Perfeito. Tá? Olha, Bia, já passou umas 4 pessoas dizendo aí que quer mais outra live com você. Então você já está pré-convidada, pré-agendada Muito para o dia que obrigada. você quiser, tá certo? Vamos Muito combinar assim. obrigado. Eu que Foi uma agradeço. honra ter você aqui. Acho que foi extremamente positivo. Espero realmente que as pessoas tenham, pelo feedback aqui da live, as pessoas gostaram bastante. De coração, muito obrigado. Você sabe que eu tenho o maior respeito por você e tenho certeza que você vai se tornar uma das grandes psicanalistas e terapeutas desse país. Ouviu? Ouviu? Cortou? Não está ouvindo? Eu acho que é o próprio Face. Está ouvindo agora? Nada? Bom, pessoal, boa noite. Obrigado. Bia, um beijo.